Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 19. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Lemuel, seu ministério, a sua casa, a sua família, todos os nossos queridos irmãos dessa amada igreja, completando 26 anos aqui nessa localidade, nesse município tão importante no nosso estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos nessa manhã. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 19. Efésios capítulo 5, verso de número 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vou ler na revista corrigida. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, agradecendo sempre a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, submetendo uns aos outros no temor do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa manhã de celebração, de adoração, diante do teu santo evangelho. Nos quem tu és, através da sua presença, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. O apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Filipenses, ao melhor dos Efésios, nós conhecemos esse texto como cartas da prisão. Implantar a igreja em Éfeso não foi uma tarefa muito fácil, foi uma tarefa bem difícil. Em Atos capítulo de número 19, quando Paulo chega lá, ele fica cerca de um total de 3 anos implantando todo o ministério. Ele vai enfrentar dificuldades, principalmente por causa das idolatrias que tinha lá, por causa de Diana dos Efésios. Essa igreja cresce, se torna pujante no Novo Testamento e se torna, de fato, a maior igreja do Novo Testamento. Muitos acham que a igreja de Jerusalém é a grande igreja. No Novo Testamento é Éfeso. Éfeso tem em torno de, na época, se você fizer uma pesquisa, de 50 a 60 mil pessoas fizeram parte da igreja. Poucas igrejas você consegue, na história, principalmente do texto sagrado, acompanhar implantação, crescimento, dificuldades. Você vê a implantação em Atos 19, você vê o crescimento da igreja a partir do apóstolo Paulo, você vê a Priscila e Áquila chegando ali em Éfeso, basicamente começa a igreja com eles, depois Paulo assume. Éfeso vai ter grandes pastores como Priscila e Áquila, Timóteo, apóstolo João, Apolo. Alguns vão dizer que Apolo, de fato, foi um dos seus pastores. Você vê a implantação em Atos 19. Você vê ali o meio da igreja, 1ª e 2ª de Timóteo, que é uma escrita de Timóteo como pastor de Éfeso. Você vê a epístola aos Efésios. E você vê ali o texto das 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, que por causa dela toda a Ásia ali, a parte da Ásia Menor, foi atendida. Ou seja, uma igreja muito importante, que teve dificuldades, como qualquer outra igreja, principalmente se tratando das relações entre judeus e gentios. A epístola aos Efésios aí na sua mão é considerada por muitos como a mais sublime dos escritos do apóstolo Paulo. Paulo consegue discorrer basicamente da Trindade. Ele fala um pouco de Deus, fala de Cristo, fala o resgate de Cristo, que da sua cruz do Calvário, que fez por nós, e também fala do Espírito Santo ali, a partir do capítulo 5, e termina falando de Deus em capítulo 6, quando Paulo fala tomai toda a armadura de Deus. Basicamente, Paulo passa por toda a Trindade na epístola aos Efésios. É uma epístola feita de um modo muito difícil. Paulo está preso aí na sua Bíblia, por gentileza. No verso 1 do capítulo 13, ele vai dizer, olha, eu sou prisioneiro de Cristo por amor aos gentios. No verso 1 do capítulo 4, ele vai dizer, peço-vos eu, prisioneiro do Senhor. Ele está dizendo, olha, eu estou preso aqui, eu estou retido. Mas um dos textos aqui, pastor Lemuel, o que eu acho mais bonito, é do verso 14 do capítulo 3. Ele diz, por essa razão eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Eu acho bonito esse texto, porque o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, mesmo eu preso, eu continuo orando. Ou seja, eu estou preso no corpo, mas eu estou livre no espírito, né? Ele é alguém que intercede mesmo na cadeia, em dificuldade do seu ir e vir, e ele expõe aqui o evangelho
No capítulo 5, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a dinâmica do Espírito Santo, ele vai tratar alguns assuntos, inclusive concernentes à família e relações. Nosso querido pastor lá da igreja, lá da DEVEC, pastor Jarmute Jordão, que é o regional da nossa igreja do sul do Brasil, ele é o pastor lá da DEVEC Curitiba. Pastor Jarmute, ele tem uma mensagem muito bonita chamada A Urgência do Espírito Santo na Família. Ele pregou na nossa ceia há 2 anos atrás e falando sobre a urgência do Espírito Santo na família a partir de Efésios capítulo 5. Eu lembro que quando eu estive em Curitiba, nós conversamos a respeito disso na época. Ele estava no meio do seu mestrado na faculdade e nós estávamos falando a respeito disso. E eu falei assim, o pastor Jarmute, pastor Jarmute, e não só o Espírito Santo é importante na família, aqui no verso aí da sua Bíblia, no verso de número 22, mas o apóstolo Paulo começa a falar sobre a importância do Espírito Santo na igreja. Então, primeiro ele vai tratar as relações e depois ele vai falar sobre as marcas de uma igreja que possui o Espírito Santo. Aí no verso 19, o pastor Lemuel, ele vai falar sobre essas marcas. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã. Quais são as marcas de uma igreja que possui o Espírito Santo? Toda igreja, qualquer tipo de reunião onde Cristo é adorado, ela vai possuir marcas. E o apóstolo Paulo vai falar sobre 4 marcas importantes aí. Ele vai falar sobre comunhão, vai falar sobre adoração, vai falar sobre gratidão e vai falar sobre humildade. A primeira marca que o apóstolo Paulo começa a falar no verso 19, falando entre vós em salmos. A primeira marca importante de uma igreja que possui o Espírito Santo é a comunhão. A comunhão, de fato, é o que revela a presença do Espírito Santo em nosso meio. Por que nós estamos participando da ceia? Para celebrarmos a morte e ressurreição de Cristo Jesus como um corpo. Comunhão, de fato, é extremamente importante para o corpo de Cristo. Existe um ditado lá fora, um ditado equivocado. Algumas pessoas batem no peito e falam assim, eu sou a igreja. Você não é a igreja. Você representa a igreja. Não, pastor, eu sou o templo. Verdade, você é o templo, mas você não é a igreja. Igreja não se faz com uma pessoa. Igreja se faz com a reunião dos santos. É a partir da nossa comunhão que somos igreja. Então, existe algumas pessoas, não, pastor, isso aí não. Você é a representação de uma igreja. Igreja é quando você está aqui. Igreja é quando estamos aqui. É quando nós sentamos juntos e, a partir das nossas relações, nós estabelecemos de fato que somos a igreja de Cristo. A igreja de uma pessoa não existe. A igreja existe a partir de uma comunhão. É a partir das nossas relações que somos a igreja de Cristo. Por essa fala que existe lá fora, muitas pessoas acham que só elas podem, de fato, fazer alguma coisa. Negativo. É a partir da reunião que Deus se revela. Foi a partir da reunião em Atos 2, no domingo, ali é o domingo pentecostal. No domingo de Pentecostes, que a partir da reunião dos santos, o Espírito foi derramado. É a partir da reunião dos santos que Deus se revela para o seu povo no livro do Êxodo. Toda vez que a igreja se reúne, Deus se revela. Toda vez que a igreja de Deus se reúne, a cura, a santidade, as manifestações. Em primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. 2 instituições, Deus mesmo, Ele fez. O casamento, Deus fez. Deus não mandou Adão fazer, Deus não mandou um profeta fazer, Deus não mandou anjo fazer, Ele fez. E a segunda instituição na Bíblia que Deus faz é a igreja. Eu edificarei a minha igreja. Tanto o casamento quanto a igreja é Deus que institui. Não foi o homem, não foi anjo e não foi profeta, foi o próprio Deus. Então, quando você se reúne aqui como comunidade, você está dizendo para essa cidade, você está dizendo para esse bairro, eu faço parte dessa igreja, aleluia. E é a partir da nossa comunhão que Deus vai se revelar. Toda vez que você comunga aqui, a sua vida é santificada. Toda vez que você comunga, Deus se revela. Toda vez que você comunga aqui, você é curado. Toda vez que você está aqui, aleluia, Deus te usa para alguém. Toda vez que nós estamos aqui, o céu se abre, aleluia, o inferno perde. É a partir da nossa comunhão que Deus vai se revelar. Nós vivemos um tempo de individualismo, materialismo e de distanciamento.
As pessoas, pastor Lemuel, se acostumaram com a pandemia. E as pessoas, ultimamente, têm deixado muito as relações, corrido dela. Então, as pessoas têm essa dificuldade. Por exemplo, na pandemia em 2020, eu ainda estava morando aqui em São Gonçalo, hoje eu moro em Jacarepaguá, mas eu lembro que eu participei de algumas lives com pastores, preguei lá na sede, com igreja fechada, em algumas igrejas, e algumas pessoas sentiam falta da igreja de estar, e muita gente dizia, não, quando acabar a pandemia eu vou correr para a igreja, e eu falava, não vai, o povo vai, algumas pessoas, infelizmente, vão se acostumar com aquela coisa de estar em casa e não ir, ter tudo ali confortável e não irão. Infelizmente aconteceu isso. 30% da igreja do Brasil afastou-se do evangelho e não voltaram mais. Assim como foi na DEVEC, provavelmente aqui também. Algumas pessoas não fazem mais parte do corpo desde a pandemia. Algumas pessoas se acostumaram a cultuar sozinhos em casa. Mas você e eu não fomos chamados para andar solitários. Nós fomos chamados para andar em unidade. Aleluia! Em comunhão. E comunhão não tem nada a ver sentar na pizzaria e comer pizza. Koinonia é algo muito mais profundo. Unidade é algo muito mais forte. Aleluia! É algo muito além. Então, quando o texto sagrado do apóstolo Paulo diz assim, falando entre vós e hinos, o apóstolo Paulo está querendo dizer justamente pelas relações dos gentios e judeus, que tinham dificuldade nas relações. E quando a gente tem essa dificuldade de relações, a questão das nossas lutas contra o inferno, a gente tem dificuldade de vencer. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro de Êxodo, capítulo 17, verso 8. Êxodo 17, 8. Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8, na sua Bíblia. Êxodo 17, verso de número 8. É um texto bem pequeno. Verso 15. Eu não vou fazer uma leitura continuada, eu só vou sobressaltar o texto. Esse texto você conhece, é a batalha contra os amalequitas. É a primeira vez que Israel vai, de fato, enfrentar uma dificuldade, aonde eles vão ter que enfrentar um inimigo. Amaleque, ele tinha uma tática de guerra chamada tática da hiena. Os amalequitas costumavam, pastor Lemuel, atacar os cortejos tribais por trás. Quem anda no final do cortejo? Velhos, doentes e crianças. Todo final de cortejo, velho, doente, criança, andava no final. Então os amalequitas, eles vinham por detrás e atacavam os cortejos e matavam aqueles que estavam mais fracos e vulneráveis. Quando o cortejo virava, ele então vinha pela frente e sempre pelas costas. Isso é a tática da hiena, é chamada tática de guerra. Então, pela primeira vez, Israel vai enfrentar um inimigo. Aí no verso de número 8, a partir do verso de número 9, Moisés vai dizer para Josué escolher homens. Pela primeira vez o nome de Josué aparece na Bíblia. Isso aí é a primeira vez. Você pode até dar uma sublinhada. Primeira vez que Josué aparece. Então Josué surge aqui na Bíblia e Moisés vai dizer para ele, olha, escolhe homens e sai pela peleja. Aí Moisés dá uma liderança. Você tem que lembrar que eles são escravos. De espada, de escudo, de lança. Eles são ex-escravos. Então Moisés, Josué, separa aí homens e sai a peleja. Aí o texto diz assim, olha na sua Bíblia. Aí ele vai separar alguns homens. Josué vai fazer como que Moisés diz, verso 10. Aí Moisés e Arão e Ur vão subir no cume do outeiro. Toda vez que Moisés levanta a mão, você conhece. Israel prevalece. Ele abaixa, Amaleque vence. Aí no verso 12 diz o seguinte, mas as mãos de Moisés ficaram pesadas. Aí Arão e Ur sustentaram as suas mãos. E sustentou até ficar firme o pôr do sol. Aí no verso 13 diz, Josué prostou Amaleque, seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Josué, escreve isso para que seja memorial no livro. Relata ao ouvido de Josué que eu hei de riscar totalmente da memória Amaleque debaixo dos céus. Aí no verso 15 diz, e Moisés edificou um altar e chamou Jeová Nissi. Tá, pastor, legal o texto, que isso tem a ver com comunhão. Eu vou te explicar. Eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando que é domingo de manhã, a minha veia de professor é muito forte, pastor Lemoy, não tem como fugir. Eu já lembro de EBD. Eu quero que você olhe o texto aí, eu vou te fazer uma pergunta, você olhando para a sua Bíblia. Vou usar o que eu faço lá na Faculdade Vitória em Cristo, quando eu dou aula de hermenêutica. Eu pergunto aos meus alunos, olhando para o texto aí, quem é o mais importante aí do texto? Aí alguém vai falar assim, olha aí no texto, olhando para o seu texto. Ah, pastor,
Moisés é o cara mais importante. Porque se ele não tiver com a mão para o alto, Israel perde. Aí eu vou falar assim, e se Arão e Hur não sustentar a mão dele? E se Josué não tiver na liderança? E se não tiver povo para batalhar? Pastor, é verdade. Então, Arão e Hur são os importantes, E se não tiver Moisés para liderar? E se não tiver Josué na frente? E se não tiver o povo para batalhar? Tá, pastor, então Josué é o mais importante. E se não tiver o povo para ir para a guerra? E se não tiver Moisés com a mão para o alto? E se não tiver Arão e Hur para sustentar? Viu aí? Acabamos de entrar no looping. O que o texto está dizendo? Que todo mundo é importante. Não é o seu lugar que é importante, é quando você faz o seu lugar e eu faço o meu, a gente vence Amaleque. Repara no verso aí, você não vai ver Josué te criticando. Ah, Moisés, por que Arão e Hur estão na montanha e no ar-condicionado enquanto eu fico aqui no estacionamento? Eles não estão discutindo. Olha aí no texto comigo, olha na sua Bíblia aí, por favor. Vê se no verso 10, eu quero que você me responda. Quem segurou a mão esquerda de Moisés e quem segurou a direita? Não diz. Diz que o Arão e Hur sustentaram as mãos. Quais? Não tem. Vê se no verso de número 10 lá, melhor, no verso 9, quando Moisés falou, Josué, escolhe nos homens, vê se Moisés passou uma lista para ele. Vê se Deus aqui se intrometeu aqui, nesse momento de liderança de Moisés. Não. Por que Amaleque foi vencido? Porque quando eu compreendo a minha posição, eu faço a minha posição porque o meu irmão faz a dele. E a minha luta não é contra a posição dele, a minha luta é contra Amaleque lá fora. Quando a igreja se une, ela vence Amaleque. Quando você e eu começamos a pensar que é o meu departamento, Amaleque vence. Quando eu começo a pensar por que ele faz e eu não, Amaleque vence. Essa igreja está completando 26 anos. Não é o departamento de jovens que está completando 26 anos. Não é o departamento de homens, de louvor ou de músicos. Quem está completando 26 anos é a igreja. Aleluia! Mas é a união dos departamentos que fazem a história para que essa igreja continue completando 26 anos. Amaleque começa a vencer batalhas quando a gente começa a sentar na cadeira e começa a falar. Era eu que era para estar pregando. Era eu que era para estar cantando. Era eu que era para estar lá. Ah, pastor Lemuel precisa saber. Não, filho. Aqui a obra não é de ninguém. Aqui a obra é de Deus. Quando você compreende a sua posição, quando você compreende o seu chamado, comunhão é isso. Comunhão é compreender a sua capacidade e a capacidade do seu irmão. Comunhão é entender assim, eu não tenho habilidade para ocupar o lugar de Josué, mas eu tenho habilidade para estar intercedendo para que Deus venha usar Josué. Aleluia! O nosso problema, pastor, é quando a gente começa, ao invés de focar em Amaleque, criticar quem está na montanha. Não, Arão e Hur estão lá no ar-condicionado, eu estou aqui no estacionamento recebendo, era para eu estar lá. Enquanto isso, Amaleque vence. Meu irmão, eu quero te dar uma palavra aqui nessa manhã. A sua posição é tão importante quanto a minha. A posição sua é tão importante quanto a do teu irmão. Talvez você nunca subiu aqui para pregar, mas você é alguém que intercede por essa igreja e pela família do pastor. Talvez você nunca teve seu nome no cartaz ou nunca teve destaque aqui, mas através das suas orações, o louvor canta e Deus salva. O pregador prega e a pessoa é convertida através das suas orações. Aleluia. Então não permita tirar o foco de Amaleque. Quando nós, pastor Lemuel, infelizmente, começamos a questionar as nossas posições, era para eu estar lá no lugar de Josué. Era para eu estar lá, eu não vejo Arão e Hur brigando. Não, eu quero a mão direita. Eu quero a esquerda, eu quero a direita. Não tem briga. E se você vê o texto aí, o texto é sensacional, cara. Escolhe nos homens, pastora, escolhe nos homens. Quais homens? Não tem a lista. Só tem Josué, Moisés, Arão e Hur. E o resto não tem nome, mas eles estavam ali. E os idosos?
E as mulheres, pastor? E os jovens? Não tem nome, mas eles eram o povo. Aleluia. Então, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você ocupe uma posição importante aqui no corpo. O que é comunhão? Comunhão é em compreender qual é a sua posição aqui no corpo. Você é pregador? Você é pastor? Você é intercessor? Você é líder? Você é diácono, auxiliar de trabalho, voluntário? Você trabalha no estacionamento? Você trabalha com as crianças? Você é o da equipe da mídia? Quem é você aqui no corpo? Quando você fizer o seu trabalho aqui, não faça o seu trabalho olhando para o lado, faça o seu trabalho olhando para Amaleque. Diga-se, nós vamos trabalhar junto e Amaleque vai ser derrotado em nome de Jesus, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, aleluia! A sua posição é importante. Independente do que você faça aqui, Deus te colocou nessa posição e Ele sabe que você é capaz de cumpri-la. Então faça a sua posição de maneira consciente olhando para Amaleque. O texto vai dizer para mim e para você na sua Bíblia. Segundo, hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Adoração. Comunhão, adoração. Não há adoração antes de comunhão. A adoração é posterior. Primeiro você comunga e depois você adora. É exatamente o que aconteceu aqui em Êxodo 17. No final houve adoração. Deus mandou levantar um altar. Quando a comunhão ela é resolvida, a adoração ela é expressa. É comum, aquilo acontece de fato. Sabe, sai de dentro do nosso meio. Tem uma frase muito boa do Charles Swindoll, que ele diz uma coisa assim, existe uma frase dele num livro falando sobre os problemas da igreja contemporânea. Aí ele analisando Atos 2:42, sobre os 4 pilares dos apóstolos, que se quiser abrir, pode abrir, Atos 2:42. Ele vai falar sobre os 4 pilares da igreja, comunhão, oração, partir do pão e intercessão. Ele vai falar sobre os 4 pilares da igreja, doutrina, melhor dizendo. E nesses 4 pilares, o Swindoll ele destaca uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: comunhão sem palavra é recreio. Comunhão sem palavra é recreio. Mas doutrina sem comunhão é escola. Eu acho sensacional dele. Ele fala que uma igreja que só tem doutrina é escola. Mas uma igreja que só tem comunhão, sem ensinamento, é recreio. Isso é Swindoll, ele analisando Atos 2:42. Então toda a comunhão ela vai ter adoração, é o reflexo. Uma igreja que comunga é uma igreja que adora. O apóstolo Paulo vai falar isso, olha, vocês vão falar hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. A igreja do nosso tempo aprendeu muito a fazer canção. O que é canção? Uma canção é quando eu falo de mim. Quando eu canto uma música aqui na igreja, a partir do meu problema. Eu canto, remove a minha pedra, me chama pelo meu nome. Estou usando um exemplo. Isso é canção. Adoração é para Deus. Canção é para mim, adoração é para Deus. Toda vez que a igreja canta canção, as grandes virais hoje no YouTube são canções. Porque isso é desde o século XIX, iluminismo, o homem é o centro do universo. Isso reflete em nós. Então eu estou numa necessidade, então eu uso uma canção para poder, sabe, me gerar uma pseudo-espiritualidade. Aí ele tem uma canção. Só que a adoração é diferente. A adoração não é sobre mim, a adoração é sobre ele. E toda vez que a igreja quer adorar, a igreja vai lá na década de 90. Grande é o Senhor, Ministério Coinonia, lá da minha época. Os grandes ministérios antigos, até os ministérios da época do Adventista, Prisma, que Prisma cantou aqui em São Gonçalo, é porque vocês não são dessa época. Prisma cantou aqui no Mauá, no Clube Mauá, e depois veio no Tamoio. Quem lembra dessa época aí? Cadê? Ih, tem pouca, ó, só tem raiz, ó, tem aqui raiz, ó, tem uma galera raiz aqui. Então eu lembro, toda vez que a igreja quer adoração, pastor, então não tem adoração hoje? Tem, mas é mais difícil. Porque a adoração é o reconhecimento que eu não faço nada, ele faz tudo.
E uma igreja que comunga é uma igreja que adora. Uma igreja que comunga reconhece que de fato só Deus pode fazer. Porque dele, por ele e a ele sejam dadas todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Aleluia. A marca da igreja do Espírito Santo é a adoração. É uma igreja que adora. A Bíblia diz que em Atos 2, que eu falei aqui do Pentecostes de domingo, domingo na igreja tem uma coisa muito interessante, aproveitando a veia de ensino. Por que a gente cultua domingo? Porque é o primeiro dia do mundo. O mundo foi criado domingo. Você tem que lembrar que no sétimo ele descansou. Se no sétimo ele descansa, qual é o primeiro dia do mundo? Domingo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que dia era aquele? Domingo. E por que a gente cultua domingo? Porque Cristo ressuscita no domingo. Isso é uma verdade bíblica. Se o primeiro mundo começou domingo com caos e desordem, o novo mundo começa com ressurreição. Aleluia! Ele começa com ressurreição. E depois você vai ter o domingo do Pentecostes. Por isso que a gente comunga domingo. Ah, não é não, pastor, isso tem a ver com a tradição. Não, isso é coisa bíblica. A igreja primitiva sempre se reuniu domingo. Isso é nosso, isso é antigo. Só que é Deus dos apóstolos. Por isso que a gente vem domingo para cá. Por que nós nos reunimos domingo? Para a gente poder adorar e reconhecer que Ele ressuscitou, Ele reina, Ele vive, Ele está sentado no trono, aleluia! Ele é todo poderoso. Adoração é isso, é o reconhecimento que Ele é tudo e que você e eu não somos nada. Adorar é reconhecer, é dizer assim, Senhor, só o Senhor é grande, só o Senhor é único, aleluia. É bem dizer a Ele em nome de toda a glória, de todo louvor, aleluia. É reconhecer então uma igreja, olha o texto no verso 19, falando hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor do vosso coração. A adoração sai de dentro da alma, ela não é mecânica, ela é verdadeira a partir de uma comunhão. Por isso que quando você senta à mesa, você senta na mesa de Deus e você compartilha o pão. O pastor Lemuel usou aqui o texto de Coríntios 11, falando, Paulo ali é um grande debate. Paulo ali em Coríntios vai falar sobre 3 mesas. Ele começa falando em 1 Coríntios 8. Existem 3 mesas ali que Paulo fala. Quando você chegar em casa, pega 1 Coríntios 8 e lê até o 11. Lê o 11 todo, 8 a 11. Você vai ver que Paulo vai falar sobre 3 mesas. Mesa dos homens, mesa do diabo e mesa de Deus. Ele vai ensinar como o homem deve se estabelecer nessas 3 mesas. Ele vai dizer que na mesa do diabo você não pode sentar, na mesa dos homens você tem que sentar com cuidado, e ele vai ensinar como sentar na mesa de Deus. Ele fala sobre 3 mesas, é muito interessante. Então ele está falando a respeito disso. E quando você e eu sentamos nessa mesa, no verso 19, e temos essa comunhão, a nossa comunhão vai ser expressa em adoração. Uma igreja com o Espírito Santo é uma igreja que adora. Ela compreende que só Deus pode receber toda a adoração, aleluia. Que só Deus é o único que pode receber a minha e a sua adoração. A gente não adora homem, a gente não adora imagem, a gente não adora lugar, a gente não adora estrutura, a gente adora ao Senhor, a gente reconhece que só Ele pode ser adorado, aleluia. A grande ideia da perseguição da igreja primitiva, até ali, do período do Egito, de 330, quando o império vai reconhecer a igreja como religião oficial do Império Romano, o grande problema era a adoração. Porque Domiciano queria ser reconhecido como Senhor e Deus. E ele queria que, de fato, o povo adorasse como ele deveria ser adorado. Não, eu quero ser adorado. Isso causou uma mortandade entre os cristãos. Infelizmente, nem todo mundo, pastor Lemuel, continuou firme com a fé em Jesus Cristo. A gente tem uma ideia que algumas pessoas teve muita resistência. Existe um autor da época chamado Plínio o Jovem. Anota aí, ó. Para você comprar. Pastor, eu não tenho dinheiro. Quem está do seu lado vai te dar o livro. Anota aí, ó. Anota aí. Uma coletânea de 4 livros, hein? 4. Não é barato. Plínio o Jovem. Plínio não é cristão. Ele é alguém do império. Então ele vai escrever sobre as pessoas que desistiram da fé. Ele vai dizer assim, alguns desistiram da fé tendo até 20 anos. Nas últimas décadas, ele vai falar assim, 20 anos já desistiram da fé. Ou seja, pessoas que andaram com Cristo e desistiram por causa da perseguição. É o problema da igreja de Hebreus.
Em Hebreus capítulo de número 10, se eu não me engano, verso de número, deixa eu ver aqui para ver se a minha memória está boa, isso, 10:34, Hebreus 10:34 vai dizer dos homens que perderam os seus bens, foram presos por causa da perseguição. Por quê? Por causa da ideia da adoração. Mas pastor, por que a adoração é algo tão importante? Porque o ser humano, nós, vou usar a linguagem da psicologia, nós precisamos de totens para podermos viver. O homem gosta de totem. Ele precisa de alguma coisa para adorar. Seja a família, seja o carro, seja o dinheiro, seja a si mesmo. Todo mundo quer um totem. E a adoração é algo que você e eu, que conhecemos Cristo, temos o Espírito Santo, a gente só adora a Deus. Nós não adoramos a clube, a seleção, a política, a lugar, a estrutura, a dinheiro. Cantamos uma música aqui que é linda cantar. Eu estou me gastando por inteiro. Eu quero me gastar por tudo. Com alegria ou na dor? Nós cantamos aqui. Não, a Ele que eu estou gastando toda a minha vida. Irmão, isso é muito sério. Rapaz, isso é um negócio muito sério. Eu estou perdendo tudo com amor e alegria de Deus. Então, beleza, eu vou tirar o teu carro, vou tirar teu emprego, eu vou tirar a tua saúde. Eu quero ver você me adorar com alegria. Porque é de fato. Adoração é isso. Adoração é vir aqui, botar um altar e levantar um sacrifício e jogar uma promissória. Adoração é promissória, meu filho. A primeira vez que a palavra adoração surge na Bíblia é com Abraão. Ficai aqui enquanto eu vou subir, iremos adorar. A palavra adoração na Bíblia vem de sacrifício. Adorar é sacrificar. Porque o Pai procura verdadeiros sacrificadores que sacrificarão a Ele em espírito e verdade. Remande, orar, súria. Adoração não é cantar música. Adoração é algo muito mais intenso, mais profundo. Toda vez que você sobe aqui, você adora. Isso sobe com cheiro suave. E o anjo fala assim, Senhor, aqui está promissória. Não, daqui a pouco eu desço para cobrar. Porque é o que acontece na Bíblia. Jacó prometeu um ladrão, eu vou te dar o dízimo de tudo. Você vai me dar o dízimo? Então beleza, eu vou cobrar ainda. Então, beleza. Jacó foi, trabalhou e não deu nada. Aí Deus está achando que eu esqueci. Aí com 97 anos, Jacó tinha 97 quando Deus foi cobrar. Apareceu um anjo lá no Val de Jaboque. Quem é o senhor? Eu vim cobrar. Mas do voto? Sou eu, vim aqui cobrar. Está aqui, ó, eu quero. Você não vai ser Jacó, você vai ser Israel. Aleluia. Eu quero aquilo que tu prometeu lá em Betel, meu brother. Aleluia. Eu vim cobrar. A gente acha que a adoração é... Não, pastor, eu cantei e joguei pro alto. Não tem essa de jogar pro alto. A adoração é nota promissória. Quando você exala e você joga pro alto, o anjo fala assim, eu vou te cobrar. Glória a Deus, acabou glória na hora. Não tem mais glória a Deus, pastor. Não, a gente cantava. Não, eu abro mão dos meus sonhos. Aí o segundo CD restitui. Ou você abre ou você restitui, filho. O que é que você quer mais? Então, adoração. Então, quando você e eu compreendemos de fato o que é adoração, a gente sabe o que está cantando. E quando você diz assim a Ele, Senhor, eu estou perdendo tudo por amor e alegria. Então, se perder alguma coisa, fique alegre. Tem alegria, irmãos. Porque é a Ele. Aí não tem glória a Deus, ó. Olha o espírito do temor, como é que caiu aqui, ó. Olha o espírito do temor. Você tem que saber exato. Porque, pastor, por que eu tenho que saber? Porque Deus é vivo. E Deus vivo, Ele tem vontade contra você e eu. De Gênesis a Apocalipse, pastor Lemuel, existe uma tensão na Bíblia chamada tensão entre vontade. Você tem vontade e Deus tem a dele. Haverá um momento da sua vida, e já houve muitos da minha, que a minha vontade bateu de frente com a vontade dele. Porque eu sou um ser humano. Você não tem vontade? Sim ou não? Você tem vontade. Você tem vontade de comer alguma coisa, de viajar para algum lugar, comprar uma roupa, isso é vontade. Mas existe um momento da sua vida que você vai bater de frente com a soberania dele. A sua vontade quer a porta amarela, mas a vontade dele quer te dar a porta azul. E você acha qual vontade vai ser estabelecida? A vontade dele. Jó sentiu isso na pele. Jó sentiu isso na pele. Jó não queria passar por nada aquilo, mas Deus queria que ele passasse. O homem da Bíblia que mais tinha contato com o Pai é Cristo. Se for possível, passa de mim o teu cálice. Senhor, me dá a porta laranja.
Mas todavia faça a sua vontade, não a minha. O que Deus falou? É a porta vermelha. Você vai morrer. Nós chamamos isso de tensão entre fé e soberania. Por que há muita frustração na igreja? Porque tem muita gente enfrentando, fazendo campanha, indo oração, indo para o monte. Deus, eu quero. Aí Deus, eu não. O Senhor tem que curar, o Senhor. Depende. Deus, eu quero ir para lá. Deus, mas eu quero que você vá para lá. Não tem nada a ver com a sua fé. Não tem nada a ver com a sua falta. Não, pastor, é falta de fé. Não. Não tem nada a ver com oferta. Não tem nada a ver com oração forte. Não tem nada a ver com monte. Não tem nada a ver com profeta. Tem a ver com a doce vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. E tem muita gente frustrada por causa disso. Não, pastor, Deus tinha o poder de fazer. Foi um menino que perguntou, pastor Ronald, por que Jesus não curou todo mundo no Novo Testamento? Eu falei, porque ele não queria curar. Cura é provisória, salvação é eterna. Ele não veio curar todos, ele veio salvar todos. Remande, orar, suri, rebadarácia. Cura é provisória, salvação é eterna. Cura é band-aid, filho. Lázaro reviveu, Lázaro não ressuscitou. O filho da viúva de Naim reviveu. A filha de Jairo reviveu. Só Jesus ressuscitou. O termo técnico correto é reviveu. Quem revive morre. Quem ressuscita não morre jamais. Por isso que a tumba está vazia e o trono não está. Você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode celebrar a Deus essa manhã. Aleluia, tem glória a Deus aí, irmãos, aleluia. Terceiro lugar, agradecendo sempre a Deus e o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marca da Igreja do Espírito Santo, foi cantado aqui, gratidão. Deus é bom. Deus é fiel em todo o tempo. Cara, essa expressão é muito bonita. Que isso é uma expressão teológica, né? A gente está trabalhando em imutabilidade. É um atributo incomunicável de Deus. Deus não comunica esse atributo. Imutabilidade. O que é imutabilidade? Significa que o Deus que te trouxe desde o nascimento até hoje é o mesmo Deus que vai te levar até o dia do arrebatamento. Em outras palavras, Ele está mandando eu te dar um recado. Se eu cuidei de você de lá até hoje, eu não vou mudar de hoje até amanhã. Isso é imutabilidade. Que às vezes a gente fica ansioso. Senhor, quem vai me cuidar da minha velhice? Olha aí Deus falando. Não, se eu não estiver lá, o meu filho, meu Deus. Ele é imutável. Ele cuidou de você no passado. Ele cuidou de você na pandemia. Ele cuidou de você em 2024. Ele cuidou de você em 2022. Então Ele é o Deus que cuida em 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Aleluia! Ele é imutável. Por isso que Ele é fiel em todo o tempo. A gente muda. Eu estava conversando com uma amiga da minha esposa, que é pastora Elizabeth, que é profissional na área de psiquiatria. E ela falou assim, Ronald, você vê, pastor? Aí a pastora era para a gente, você vê, Ronald? Fui no médico, fiz o exame, estou alérgica a leite, lactose. Aí ela brincou, eu uma mulher velha, muito engraçado, eu uma mulher velha com alergia a leite, tomei leite a vida inteira, agora ficou alérgico. Por quê? O ser humano muda, Deus não. Você muda, filho. Você muda gosto. O gosto é maturidade. O odor, o perfume, o paladar, tudo é maturidade. E Deus? Deus não muda. Por Ele não mudar, somos gratos. A gratidão é o reconhecimento que Ele está lá o tempo todo. Aleluia. Então seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo tempo, pelo pão, pela roupa, pelo livramento, por onde você mora. Seja grato pelo acesso que você tem às Escrituras. Eu sou de uma época aqui de São Gonçalo, que igreja aqui a gente contava na mão. Primeira Assembleia de Deus aqui era Pô da Madama, saudoso pastor Alberto Goulart. Vocês não pegaram Alberto Goulart? Quem pegou Alberto Goulart aí? Levanta. Ó. Quem lembra da sineta dele? Ele tinha uma sinetinha, eu tocava sineta. Lado direito, mulher, esquerdo, homem. Não tinha bateria, não tinha guitarra. Ó o tempo, ó.
Pastor, mas o senhor Joel, eu já andei um bocadinho aqui. E a gente tinha pouca igreja. São Gonçalo tinha pouquíssimas igrejas, poucos trabalhos de oração. Minha mãe sabia de cor. Hoje eu sou grato por essa cidade ter tantas igrejas. Claro que hoje nós não somos mais um município com o maior número de igrejas por metro quadrado. Já fomos ultrapassados, se eu não me engano, por um lado de São Paulo. Mas hoje, aqui a gente tem muitos acessos. E vou te falar assim, irmãos, de maneira muito direta. São Gonçalo está violento, pastor está, mas era para estar pior. Só não está pior por causa da sua oração, da minha, da sua. Essa cidade não foi, sabe, envolvida num banho de sangue, porque há uma igreja de Cristo aqui nessa localidade. Então seja grato por essa igreja. Seja grato pelo teu acesso às Escrituras. Seja grato pelo seu trabalho, pelo seu carro, pela sua bicicleta, pela sua moto elétrica. Seja grato pela sua família. Seja grato pelos seus filhos, porque tem mãe que não tem. Seja grato pelos seus pais, porque eu conheço pessoas que não têm. Seja grato pela sua casa. É simples, mas tem gente que mora de favor, tem gente que mora de aluguel, e tem gente que está dando mais glória do que eu e você junto. Então seja grato por aquilo que Deus tem te dado. A gratidão é uma marca de uma igreja do Espírito Santo. Seja grato por aquilo que Deus tem te dado, porque Ele é poderoso, infinitamente bom. E por último, na sua Bíblia, o texto vai dizer, pastor Lemuel, submetendo uns aos outros, no temor de Cristo. Humildade. A igreja precisa ser humilde. Nós precisamos ter a marca da humildade. Sérgio Lopes tem uma música dizendo assim, ó, a mão que você hoje ajudou a levantar, vai aprender a amar e um dia vai levantar alguém e pode ser até mesmo você. A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Eu tenho um amigo, o pastor Lemuel. Ele é pastor no Canadá, em Toronto. Eu preguei lá. Fiquei 4 dias lá com ele, naquele frio de geladeira. Um lugar bonito. Canadá é um lugar bonito, Toronto. E como é que o meu amigo foi parar no Canadá? Ele é ladrineiro. Eu não conheço um cara igual a ele para botar ladrilho. Ele bate o olho, já sabe, ó, tantas caixas de piso, o cara é profissional. Ele trabalhava aqui numa empresa, olha só, ele trabalhava numa empresa aqui em Niterói, numa empresa de turismo, pastor. Isso eu estou falando 2013, 12, por ali. E tinha um menino que trabalhava com ele, que era office boy, trabalhava na empresa. E o garoto ganhou um curso para poder fazer inglês em São Paulo. Era um curso final de semana, para falar sobre estudar fora, essa coisa de intercâmbio. Aí o menino falou para ele assim, pô, eu vou lá para São Paulo, o nome do meu amigo é Jackson, pô, eu vou lá para São Paulo, eu vou fazer um curso lá em São Paulo, vou fazer um intercâmbio, eu queria saber como é que chega lá. E Jackson sentiu no coração e pagou para ele a passagem. Deu lá para ele a passagem de um ônibus, dali para São Paulo, do Rio para São Paulo, e pagou a hospedagem dele. Não, eu vou te abençoar, não sei o quê. Passou o tempo. A empresa fechou por causa da crise. Jackson foi trabalhar de táxi e toca o tempo, ó, pastor, toca o tempo. Toca o tempo, o relógio foi correndo. Tempo depois, esse cara liga para Jackson e fala assim, ô Jackson, tudo bem? Porque, rapaz, a gente perdeu o contato. Ele, então, já. Cara, como é que você está? Então, já, eu estou morando aqui no Canadá, cara. E como? Lembra o intercâmbio que eu fiz? Eu pedi demissão à empresa, mas você já não estava mais lá, você já tinha saído. Ele, então, eu pedi demissão e vim para o Canadá e fiquei de vez, conheci uma canadense, me casei, hoje eu sou engenheiro, o meu sogro tem uma empresa de construção e ele está precisando de alguém aqui para botar ladrilho. Eu lembrei que você bota ladrilho. Você não quer vir morar no Canadá, não? Jackson fazendo táxi, no centro de Niterói. O que ele fez? O que ele fez, irmão? Morando ali na Zona Sul, Cavalão. O que ele fez? Catou a família toda, filha. O rapaz pagou tudo. Pagou visto de trabalho, pagou passagem, pagou hospedagem, pagou casa. Ele está lá morando lá. Aí eu fui lá e ministrei lá. O que é isso? Você nunca sabe quem vai te ajudar. Então sempre seja humilde com a pessoa que está do seu lado. Porque às vezes a gente acha que quem vai ajudar a gente está longe. Mas a porta que você procura está aí do seu lado, está na tua frente, está atrás de você. Aleluia. Tenha humildade, irmãos. Seja humilde, cara. Seja humilde. Trate as pessoas como mais importante do que você. Olha, que se você de repente tratar esse irmão com humildade, hoje ele vai te levar no Rodogril.
Seja humilde, cara. Seja humilde, irmãos. Humildade é uma marca bonita. Humildade é, de fato, uma marca bonita. Uma das coisas que eu mais acho bonito no ser humano é a humildade. Quando você reconhece alguém no trabalho, ele não tem a falsa humildade. Pô, você cantou bem. Não, eu tenho estudado, cara. Graças, poxa, obrigado. Reconheça que você fez. Não tem a falsa humildade. A falsa humildade também é muito feia. Mas não, eu tenho me preparado. Poxa, obrigado pelo seu elogio. Irmão, elogio é igual banho. Uma vez por dia não faz mal de ninguém. Não faz mal de ninguém, não dói, cara. Você elogiar, poxa, que terno bonito. Você pode fazer isso? Você pode elogiar alguém do seu lado aí? Você pode falar alguma coisa para ele? Mas seja verdadeiro. Não mente não, irmã. Você está na casa do Pai. Elogie, irmãos. A humildade é algo bonito. Quando a Bíblia diz, eu já estou caminhando para o final. Quando a Bíblia diz, pastor Lemuel, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, é exatamente isso. É você estar a pé. E seu irmão chega assim para você, olha, comprei um carro zero. E você se alegra. Ou quando alguém te apresenta alguma coisa, fala assim, comprei isso. Aí você fala, mas isso dá problema, isso aqui não sei o que, isso tem um problema. Você começa a botar isso aí, irmão, já reflete algo no seu coração. Inveja. Ah, eu não faria essa viagem. Mas ele fez, então se alegre. Ah, eu não compraria esse carro. Mas ele comprou, se alegre. Eu não usaria esse sapato. Mas ele usa, se alegre. Tem humildade de reconhecer que ele tem mais talento que você. Não, ele prega melhor do que eu. Usa o sermão dizendo, ele poderia, se ele usasse aqui, não sei o quê, ele tinha que usar esse termo grego. Não, aí ouve o músico, ele tinha que dar o ré sustenido. Ele tinha que dar o si bemol ali, ele entrou errado. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Reconheça. Isso é humildade. Não, fulano é melhor do que eu. Ele prega melhor, ele canta melhor. Deus usa ele melhor do que eu. O carro dele, poxa, a família dele é linda. Irmão, não dói, irmão. Não dói. O pastor Silas tem uma frase com a gente. E fica assim, ó. Meu filho, você vai vir pedir alguma coisa? Vem por baixo. E o meu chefe é tranquilão. Ele fala assim, vem por baixo, não vem aqui em cima não, vem por baixo, vem na humildade. Vem aqui por baixo. Dizendo que não dá, não pode, aí ele fala, tem que vir por baixo. Porque humildade, irmãos. Seja humilde. Porque quem vai te exaltar não sou eu, é o Todo-Poderoso. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já vou passar o microfone para o pastor Lemuel. Eu tenho ali uns minutos ali ainda. Comunhão, adoração, gratidão e humildade. Quais são as marcas da minha e da nossa igreja? Comunhão, adoração, gratidão e humildade. Eu quero orar por você, quero abençoar aqui esses 26 anos dessa igreja, que tem feito a diferença aqui nesse bairro. A ação do Estado aqui, das pessoas se convertendo. Tudo que está acontecendo aqui é fruto da sua oração. Tudo que está acontecendo aqui é fruto da tua oração. Então não deixe de orar por esse bairro. Não deixe de orar por esse município, pelo nosso estado ou pelo nosso país. Continue orando por essa igreja. Senhor, em teu nome, Deus, eu quero agradecer, ó Pai, por estar aqui entre os seus filhos. Pela honra que teu filho, o pastor Lemuel, me deu aqui, nessa manhã, de compartilhar o teu texto sagrado junto com os seus filhos. Pai, que a comunhão dessa igreja possa ser reconhecida aqui nesse bairro. Que toda e qualquer tentativa de racha não vai acontecer, porque o Senhor é poderoso aqui nesse lugar. Porque a nossa unidade, ó Pai, é uma unidade forte, firme. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Pai, que a adoração dessa igreja possa ser única. Que a adoração dessa igreja aconteça igual Atos 2. Eles adoravam tão alto, ó Pai, que o som produzido na igreja
fez o barulho lá de fora parar, a ponto deles ouvirem o que acontecia na igreja. Que a adoração dessa igreja venha ultrapassar as paredes desse lugar. Que ela venha calar toda a voz, toda a perseguição lá de fora venha cair por terra. Que essa igreja venha se permanecer grata e humilde, reconhecendo que o Senhor é poderoso de fazer infinitamente mais. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor.